Olá pessoal, meu nome é Adriana Karen, eu sou estudante do oitavo período de Medicina do Centro Universitário Uninorte e hoje vamos dar continuidade às nossas aulas de distúrbios da hemostasia, uma iniciativa promovida pela Liga Acadêmica de Hematologia do Acre. Bom, hoje é a terceira aula sobre os distúrbios da hemostasia e vamos falar um pouco mais sobre os distúrbios da coagulação. Essa aula pode ser encontrada com mais detalhes no capítulo 26, no livro de Fundamentos em Hematologia do Hofbrand. A fim de delimitar melhor o tema, nós vamos dividir essa aula em dois principais tópicos: os distúrbios hereditários e os distúrbios adquiridos. Sendo esses distúrbios hereditários a hemofilia A, a hemofilia B, a doença de von Willebrand, e os distúrbios adquiridos, a deficiência de fatores dependentes de vitamina K, inibidores da coagulação e outras condições clínicas, como hepatopatia e coagulação intravascular disseminada. É importante salientar que existem diversas outras condições que são ocasionadas pelo distúrbio da coagulação, mas por questões didáticas nós delimitamos somente alguns temas que seriam mais frequentes de se encontrar na prática clínica. Vamos relembrar um pouco sobre as fases da hemostasia. As fases da hemostasia são divididas em duas principais etapas. A primeira etapa é de adesão e agregação plaquetária, em que as plaquetas elas vão se unir e formar uma barreira mecânica no local de lesão vascular, e isso promove uma contenção primária do sangramento. Já os fatores de coagulação são a contenção secundária, a fase secundária da hemostasia, em que após a formação da adesão plaquetária, os fatores de coagulação, tanto presentes no plasma, quanto nas plaquetas, quanto nas células vasculares, e em outros lugares, elas são ativadas e elas se aderem a esse aglomerado plaquetário e começam a formar uma coagulação de fibrina. Essa coagulação ela vai ser muito mais estável e vai garantir uma devida contenção desse sangramento e evitar hemorragias. Então, é nessa segunda fase em que vai haver os distúrbios da coagulação. Por algum motivo, pode ser que haja a diminuição dos fatores de coagulação ou a ausência de fatores de coagulação que vão impedir que haja a devida formação do coágulo de fibrina. E assim se perpetue uma hemorragia ou um sangramento. O primeiro distúrbio de coagulação que vamos falar é o distúrbio hereditário da hemofilia A. Ele ocorre por uma mutação genética no cromossomo X que vai levar a uma má codificação do fator 8, que é essencial para a segunda fase de coagulação. Esse distúrbio ele pode acontecer tanto por uma herança genética familiar de transmissão de cromossomo mutado, com esse gene mutado, quanto também pode acontecer como um caso esporádico, uma mutação recente num paciente e ele sem história familiar de hemofilia. Esse distúrbio está diretamente relacionado ao cromossomo X, é uma doença recessiva, então vai ser muito mais frequente você encontrar em pacientes do sexo masculino, porque pacientes do sexo masculino têm apenas um cromossomo X e um cromossomo Y. E para ocorrer em mulheres é necessário dois cromossomos recessivos com o gene mutado e alterado da hemofilia. Em relação à classificação de gravidade, tudo isso depende da quantidade de fator de coagulação disponível no organismo do paciente. Se o paciente tiver menos que 1% de fator de coagulação 8, ele pode apresentar sinais e sintomas clínicos de hemofilia grave, que ele pode manifestar episódios frequentes e espontâneos de sangramento, pode apresentar sangramento em articulações, músculos, órgãos internos. Até mesmo no início da vida, esse paciente ele pode começar a apresentar esses sintomas de sangramento e hemorragia. E se ele não for devidamente tratado, ele pode evoluir com deformidades articulares e até mesmo invalidez. Na hemofilia moderada, já vai haver um pouco mais de fatores de coagulações disponíveis no organismo, mas não o suficiente para evitar que o paciente ele entre num quadro agudo de hemorragia ou de sangramento. Então, ele pode manifestar um sangramento após traumatismos e episódios ocasionais de sangramento espontâneo.
Já na hemofilia leve, o paciente vai apresentar um pouco mais de fatores de coagulações disponíveis na circulação, entre 5 a 40%, e por isso os sintomas dele podem ser um pouco mais brandos, né? Acontecendo mais quando há um traumatismo ou quando ele se submete a um procedimento cirúrgico. Aqui nós podemos ver um dos achados clínicos da hemofilia, que é a hemartrose, que é a presença de sangramentos em articulações. Nessa imagem à esquerda, temos uma hemartrose aguda do joelho direito com tumefação da região suprapatelar. E também é comum acontecer hipotrofia dos quadríceps. Na imagem à direita, a gente vê uma radiografia de articulações dos joelhos e no joelho esquerdo existe uma destruição e estreitamento do espaço articular. Isso acontece devido ao processo crônico de sangramento das articulações. Para se fazer o diagnóstico, pode-se levar em consideração tanto os sinais e sintomas clínicos da hemofilia, como hemartrose, hemorragia e sangramentos, como se pode utilizar também de exames laboratoriais. O tempo de protonplastina parcial ativada vai estar alterado e pode ser feita também a dosagem coagulométrica do fator 8, que também vai estar alterada. Para tratamento, primeiramente é importante fazer as medidas de suporte para você tentar conter o sangramento do paciente, sendo que as medidas de suporte elas incluem tanto o repouso da parte afetada quanto a prevenção de novos traumatismos. Como também pode fazer a reposição de concentrados de fator de coagulação 8. Essa reposição vai fazer com que aumente a concentração sérica de fatores de coagulação 8 e assim diminua os riscos de sangramento e hemorragia no paciente. Outra alternativa é utilizar a desmopressina. A desmopressina vai fazer com que as células endoteliais dos vasos elas comecem a liberar fator de coagulação 8 e com isso melhore a coagulação do paciente. É utilizada mais em hemofilias menos graves, em hemofilias leves. Bom, agora vamos falar um pouco sobre a hemofilia B, também conhecida como doença de Creutzmann. A hemofilia B, ela vai ter uma manifestação clínica muito semelhante à hemofilia A. A diferença é que a hemofilia B, ela é ocasionada pela mutação no gene do fator de coagulação 9. Esse gene também está presente no cromossomo X e também a incidência de hemofilia B é muito menor do que a hemofilia A, sendo 1/5 da incidência de hemofilia A. A diferenciação entre as duas hemofilias vai se dar de maneira mais eficaz através da dosagem específica de fatores, e o tratamento vai ser através da reposição de fatores de coagulação 9 e medidas de suporte. Além da avaliação clínica, também podem ser feitos exames laboratoriais, exames de sangue, para avaliação da hemofilia B, e podem ser pedidos o TTPA, que vai ser anormal, e a dosagem coagulométrica de fator 9, que também vai ser anormal. A doença de von Willebrand é uma doença genética congênita que acontece devido a mutações no gene autossômico dominante, que está presente no cromossomo 12. Dentre todas as doenças hemorrágicas hereditárias, essa é a doença que é mais prevalente, chegando a ser um caso para cada 100 habitantes. Ele pode resultar tanto de um defeito desse fator de coagulação, quanto a baixa quantidade e a baixa disponibilidade deste na circulação. Esse fator ele vai ser produzido tanto pelas células endoteliais quanto pelos megacariócitos. Ele vai ter duas principais funções, que é se ligar ao colágeno presente no subendotélio e também nas plaquetas, e com isso vai contribuir na formação do tampão plaquetário no local de lesão endotelial. E também vai ter a função de se ligar e transportar o fator de coagulação 8, e com isso ele vai proteger esse fator de coagulação da degradação proteolítica do plasma. Existem vários subtipos da doença de von Willebrand, sendo classificada em subtipo 1, 2 e 3, de acordo com o defeito qualitativo ou quantitativo do fator de coagulação. O diagnóstico é feito tanto pela coleta de história pessoal de sangramentos e hemorragias, quanto por achados laboratoriais.
Nos exames, laboratoriais, pode ser feito o TTPA e o TP, que eles podem ser encontrados prolongados. O tratamento ele tem por objetivo suporte local de sangramento e hemorragia. Também pode ser feito o uso da desmopressina, para pacientes principalmente com a doença do subtipo 1, e pode-se utilizar concentrados plasmáticos de fator von Willebrand, através do emprego de hemoconcentrados. Agora nós vamos dar início aos distúrbios adquiridos da coagulação. Os distúrbios adquiridos eles são mais comuns do que os distúrbios hereditários e existem diversas causas, mas as principais são a deficiência de fatores dependentes da vitamina K. A vitamina K é uma vitamina lipossolúvel e ela é adquirida por meio da alimentação, principalmente de alimentos verdes e folhosos, e também é produzida através da síntese bacteriana intestinal. E a deficiência dela pode acontecer pela dieta inadequada, ou pela má absorção intestinal, ou ainda se o paciente ele consumir medicamentos ou fármacos que inibem a vitamina K, como a varfarina. A vitamina K ela trabalha como um cofator para ativar os fatores proteicos 2, 7, 9 e 10, além de outras proteínas, como a proteína C e a proteína S. Então, a vitamina K é uma vitamina essencial para o processo de coagulação sanguínea, sendo indispensável para garantir a homeostase da coagulação. Um dos distúrbios adquiridos da coagulação mais comuns de serem encontrados na prática clínica é a doença hemorrágica do recém-nascido. Ela geralmente acomete bebês entre o segundo e o quarto dia de vida, mas pode ocorrer ocasionalmente durante os 2 primeiros meses. Esse distúrbio vai acontecer por diversos motivos. O bebê nos primeiros momentos de vida, ele vai ter o fígado ainda imaturo e por isso vai produzir poucos fatores de coagulação. Consequentemente, a quantidade de fatores de coagulação dependentes de vitamina K no plasma vão estar diminuídos. Além disso, o bebê ainda não tem quantidade de bactérias intestinais suficientes para estarem produzindo vitamina K, e a amamentação, o leite materno, não tem quantidade suficiente de vitamina K para ofertar para esse bebê. Então, juntando todos esses fatores, o bebê pode evoluir com uma doença hemorrágica devido à baixa quantidade tanto de fatores de coagulação quanto de vitamina K, e ele pode evoluir com sangramentos e hemorragias. O diagnóstico é feito além da avaliação clínica de hemorragia e de sangramento no recém-nascido, com testes de coagulação de rotina, como o TTPA e o TP. Esses testes eles se mostram prolongados e também pode ser feita a avaliação de plaquetas e fibrinogênio, que geralmente são normais. Para se fazer o tratamento, pode-se fazer a profilaxia no recém-nascido com a administração de vitamina K por injeção intramuscular única de 1 miligrama. E em lactentes com sangramento, pode ser feito 1 miligrama de vitamina K por via intramuscular a cada 6 horas. A carência de vitamina K ela não é muito comum, até porque você pode obter níveis adequados dessa vitamina através da alimentação. Então, para ela ocorrer em crianças e adultos, geralmente ela está associada a alguma doença subjacente. Então, ela pode acontecer devido a uma icterícia obstrutiva, uma doença pancreática ou doenças intestinais que interferem na absorção. O diagnóstico, ele além da sintomatologia, ele pode ser feito através também de testes de coagulabilidade, e o TTPA e o TP vão estar prolongados, e o tratamento ele pode ser feito através da profilaxia de 5 miligramas de vitamina K oral, e em sangramento ativo pode ser feito 10 miligramas de vitamina K intravenoso. Pacientes hepatopatas podem evoluir com hemorragias e sangramentos crônicos, porque o fígado ele é responsável por produzir fatores de coagulação, como o fator 1, fibrinogênio, fator 2, 5, 7 e outros. Na disfunção hepatocelular, mesmo se houver boa quantidade de vitamina K disponível no organismo, vai haver a coagulopatia por causa da ausência de múltiplos fatores de coagulação. Também o fígado é responsável por produzir trombopoetina, que atua no estímulo de produção de plaquetas,
e em baixas quantidades contribui para a trombocitopenia. Por causa disso, é importante a constante reavaliação do hepatopata para evitar que ele evolua com constantes sangramentos e hemorragias. A coagulação intravascular disseminada, também conhecida como CIVD, é uma condição grave caracterizada por ativação desregulada da coagulação e deposição de fibrina intravascular. Ela pode ter diversas causas, mas as principais são causas infecciosas, como a sepse. Na sepse, o organismo vai tentar conter essa infecção e os monócitos e o endotélio vascular vão expressar fator tissular que vão ativar a cascata de coagulação. Assim, a CIVD ela cursa tanto com um processo inflamatório sistêmico quanto com o aumento do processo de coagulação. Em processos agudos de CIVD, geralmente ela cursa como uma síndrome hemorrágica e em processos mais crônicos pode evoluir como uma síndrome trombótica. Existe uma tabelinha para poder avaliar o paciente se ele tem risco de evoluir com CIVD. Nessa tabelinha, a primeira pergunta que você tem que se fazer é se ele tem uma doença, uma desordem de base, que pode estar associada com o desenvolvimento do CIVD. Se ele não tiver, terminou por aí. Mas se ele tiver uma doença que possa causar CIVD, aí pode-se utilizar os exames laboratoriais para avaliar se o paciente tem risco de estar desenvolvendo o CIVD. Se o paciente tiver mais de 5 pontos, ele está compatível para o desenvolvimento de CIVD e ele deve ser avaliado diariamente. Para se fazer a avaliação da CIVD, pode-se utilizar de exames laboratoriais. Nele, o fibrinogênio sérico vai estar baixo. Tem aumento dos produtos de degradação da fibrina, como o dedímero. O organismo ele tenta aumentar a fibrinólise como tentativa de compensar a alta coagulação, uma tentativa de conter a cascata de coagulação. Vai haver o alargamento do TP e TTPA pelo consumo de fatores de coagulação. Também vai haver a plaquetopenia por consumo desses fatores. E também pode acontecer anemia hemolítica microangiopática. Isso ocorre pela formação de microtrombos no lúmen vascular, e esses microtrombos, quando a hemácia vai passar por eles, elas podem se romper, ocasionando hemólise, e com isso, consequentemente, pode haver o achado de esquizócitos e também icterícia, bilirrubina alterada. Para tratamento, é importante dividir em CIVD de caráter hemorrágico e CIVD de caráter trombótico. Geralmente, a CIVD hemorrágica acontece em processos agudos e, para isso, é importante tratar a doença de base, descobrir o que causou esse processo inflamatório com o aumento da coagulação. Se for por causa, por traumatismo, por pacientes politraumatizados, deve-se tentar estabilizar o paciente. E se o paciente estiver sangrando com hemorragias, pode-se considerar a transfusão de hemocomplementos. Na CIVD trombótica, principalmente pacientes doentes crônicos, pode-se considerar a heparinização plena. Muito obrigada por terem assistido e a referência utilizada foi o livro Fundamentos em Hematologia de Hofbrand, a 7ª edição.